Resolução da prova de seleção à Escola Técnica Estadual de Portão. Iremos ver as questões de matemática aplicado para o curso do período diurno 2019 e nesse vídeo iremos ver as questões de número 1 a 10. No vídeo seguinte, iremos ver as questões de número 11 até 20. Então, vamos começar? Questão número 1. Caio e Sueli começaram separadamente a guardar moedas de R$1 em janeiro de 2004. Todo mês, Caio guardava 20 moedas e Sueli guardava 30 moedas. Em julho de 2004 e nos meses seguintes, Caio não guardou mais moedas, enquanto Sueli continuou a guardar 30 moedas por mês. Ele pergunta para a gente, no final de que mês tinha exatamente o triplo do número de moedas que Caio guardou? Ou seja, ele quer saber que como a Sueli continuou guardando moedas e o Caio parou de guardar, tá? Em que mês a quantidade de moedas da Sueli equivale ao triplo das moedas de Caio? Tá bom? Essa é a questão. Então, vamos primeiro colocar aqui, gente, o tempo, né, o período, onde os dois guardaram moedas juntos, né? Ou seja, o Caio guardava e a Sueli também guardava, embora aqui fala a questão de guardavam separadamente, né? Mas é um período em comum, vamos interpretar assim, tá? Período comum onde os dois guardaram moedas. Então, olha só, de janeiro a junho, tá? Tanto o Caio como o Sueli guardavam moedas, tá? Porque o Caio só parou de guardar em julho. Ó, a questão fala em julho, tá? E nos meses seguintes, Caio não guardou mais. Então, você entende o quê? Você entende que ele guardou até junho. De janeiro a junho, nós temos 6 meses. Então, em 6 meses, tá? Se o Caio guardava 20 moedas por mês, em 6 meses, o Caio guardou 120 moedas. A Sueli, por sua vez, em 6 meses, ela guardou 6 vezes 30, né? Ela guardou 180 moedas. Então, a apuração feita em junho é essa aqui. O Caio tinha um total de 120 moedas e a Sueli tinha um total de 180 moedas. A questão fala o que para a gente? Olha, a partir de julho, o Caio não juntou mais, só a Sueli. Ele quer saber, tá? Vou botar aqui, ó, de julho em diante, só a Sueli guardou moedas. Ele quer saber quando que a Sueli atinge o triplo do número de moedas de Caio, tá? Bem, se o Caio guardou 120 moedas, a gente primeiro tem que saber quanto vale o triplo das moedas que ele guardou. Então, o triplo das moedas de Caio vem a ser o número de moedas que ele guardou vezes 3. Então, o triplo equivale a 360 moedas, que foi o que o Caio guardou. Se a Sueli, tá, tem 180, tá? Quanto falta para ela atingir 360? Então, é a diferença, né? Então, faltam para a Sueli 360, que é o triplo de Caio, menos aquilo que ela tinha juntado. Isso aqui vai ser igual a 180 moedas, para que ela atinja o triplo. Agora, como a Sueli continua juntando 30 por mês, tá? Você basta de dividir o número de moedas que faltam pelo que ela junta por mês. Então, você vai ter 180 por 30, você vai ter que, em 6 meses, ela vai obter o triplo das moedas de Caio. 6 meses, gente, se você conta a partir de julho, tá? 6 meses vai dar de julho a dezembro, tá? Julho, a gente sabe que é o mês 7, dezembro é o mês 12, tá? Incluindo julho e dezembro, nós temos aqui um total de 6 meses. Isso dá para a gente uma opção correta, a letra E, tá? Uma questão de aritmética, que você teria que fazer essa análise aí das moedas, né? Quando que um parou de juntar e quando que o outro vai atingir aquela quantidade pedida pela questão, tá bom? Vamos ficando por aqui e vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 2. Ele fala o seguinte, 20 pessoas resolveram alugar um barco por R$200. E essa quantia seria dividida de forma igual entre todas essas pessoas. No dia do passeio, algumas pessoas desistiram
E por conta dessa desistência, né, das pessoas, cada participante do passeio teve que pagar R$ 15 a mais. Ele quer saber o seguinte, olha, quantas pessoas desistiram, tá? Se fosse as 20 pessoas, iria ser um valor pago X, né? Como algumas desistiram, o valor aumentou para as que foram ao passeio. Então, vamos inicialmente resolver essa questão pelo método aritmético, tá? Então aqui, se eu tenho, gente, 20 pessoas dando um total de R$ 200, tá? Se eu quiser saber o valor dado por pessoa, eu vou dividir 200 por 20. Então eu vou ter um total pago por pessoa de R$ 10, tá bom? Até aí, tudo tranquilo, né? 20 vezes 10, 200. Não tem mistério aí. Agora, o valor aumentou para R$ 25 por pessoa. Então aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que iriam pagar R$ 10, eles vão ter que pagar R$ 25, no caso, né, em vez de 10. Vai aumentar R$ 15 cada um. Se eu agora pegar a quantidade referente ao aluguel do barco e dividir pelo valor cobrado de cada pessoa, eu vou encontrar então o número de pagantes. Então aqui, eu vou pegar R$ 200 que eu tenho aqui, tá? Que é o valor total, e vou dividir por 25. Por que 25? Porque se aumentou R$ 15, gente, tá? Eles iriam pagar R$ 10 cada um, eles passaram a pagar 25, tá? Os que foram. Se eu divido então o valor pelo número da taxa, tá, de cada pessoa, eu vou encontrar o número de pagantes. Então eu tenho aqui 8 pagantes. Como eu tinha inicialmente 20 pessoas e só 8 estão pagando, logo 12 pessoas desistiram. Por quê? É 20 menos 8, tá bom? Então, questão resolvida pelo método aritmético. Mas vamos também aproveitar para resolver pelo método algébrico, tá bom? Então, aqui, eu tenho aqui o número de pessoas vezes o valor pago equivale a R$ 200, tá? Então, o número de pessoas menos os desistentes, tá, fez com que o valor passasse a ser de quanto? De R$ 25, tá certo? Eu sei que o P é igual a 20, porque o número de pessoas iniciais era de 20 pessoas. Então, eu posso agora substituir na minha equação os R$ 200, que é o valor do aluguel do barco, ele vai ser igual, vou colocar aqui o 20, menos o número de pessoas que desistiram, e isso aqui vou multiplicar por 25, que é a taxa que as pessoas que foram vão ter que pagar. Vou pegar esse 25 que está aqui multiplicando, ele passa para cá, tá? Dividindo, 200 por 25 vai ser igual a 20 menos D. D aqui é o número de desistentes, tá? Então, 20 menos D vai ser igual a 8. Isso aqui corresponde a 8. Logo, a gente chega aqui o número de desistentes, pessoas que não foram ao passeio, é igual a 12. Chegamos, então, ao mesmo resultado. Opção correta, a letra C, tá? Essa questão aqui eu fiz de duas maneiras para que vocês entendam, né? Vocês podem também ter mais uma opção de resolver e também rever a matéria. Tá legal? Então, vamos ficando por aqui nessa questão e vamos seguir para a próxima. Questão número 3. 2/3 da população de um município corresponde a 36 mil habitantes. Então, com isso, a gente pode afirmar que esse município tem, ele quer saber o número de habitantes que tem o município. Pessoal, ele fala que 2/3 da população, que eu vou chamar de P, corresponde a 36 mil. Aqui é muito simples, né? Eu fiz 2/3 igual, 2/3 de P igual a 36, né? Com esse 2 aqui aparece do lado de cá, multiplicando. Ele vai passar para cá, dividindo o 2. O 3 que está aqui dividindo, ele passa para cá, multiplicando, tá? Então, eu vou ter o seguinte, o meu P, o P fica aqui na esquerda, eu vou pegar 3 vezes 36 mil e vou dividir por 2. Tá bem tranquilo, né? Ao fazer aqui essa conta,
eu vou encontrar o número de habitantes do município, que é 54 mil, que dá para a gente, com a opção correta, a letra D. Tá certo? Questão bem tranquila, né? Dispensa maiores explicações. Quem ainda assim tiver alguma dificuldade, põe aqui embaixo no vídeo, nos comentários. Vamos seguir para a próxima questão. Questão número 4. João está treinando para uma corrida. O seu instrutor solicitou que fizesse um treino seguindo a seguinte série. Tá? Então a série do João é a seguinte. Ele faz 30 segundos de trote rápido, ele faz 10 minutos de trote moderado e faz 5 minutos de caminhada. E a questão fala, olha, essa série deveria ser repetida 7 vezes. Então, quer saber quanto tempo o João treinou. Pessoal, então, gente aqui entender a questão, tá? A série do João é composta por 3 exercícios, tá? Ele faz 30 segundos de trote rápido, ele faz 10 minutos de trote moderado e faz 5 minutos de caminhada. A gente primeiro vai ver o tempo de uma série, por quê? Quando ele faz isso aqui, isso corresponde a uma série, tá? Do exercício do João, tá? Então, uma série, gente, ele corresponde então ao tempo de 30 segundos, com mais 10 minutos, com mais 5 minutos. Aqui é bem fácil, né? Eu somar 10 minutos com 5 minutos, dá 15, e aqui é segundos, né? Então eu tenho que uma série demora 15 minutos e 30 segundos. Eu agora quero saber o tempo que o João leva para fazer 7 séries, né? Vou então pegar esse tempo aqui de uma série e vou multiplicar por 7. Então 7 séries é igual a esse tempo aqui, vezes 7. Inicialmente eu vou fazer o produto do 7 pelos minutos e de 7 pelos segundos. Tá? Quando eu faço 7 vezes 15, eu encontro 105 minutos, porque 7 vezes 15 é de 5. Quando eu faço 7 vezes 30, eu vou encontrar 210. O quê? Segundos. Pessoal, 210 segundos, tá? Eu quero passar para minuto. Como é que eu faço isso? Eu divido por 60, tá? Para passar de minuto. Vamos recordar aqui. De minuto, tá? Para segundo, tá? Se eu tenho uma quantidade aqui em minutos quaisquer, para passar para segundo, eu multiplico por 60. Agora, quando é o contrário, eu tenho uma quantidade em segundos e quero voltar para minuto, ou quero transformar em minutos, né? Eu então divido por 60, tá? Porque a gente sabe que 60 segundos é igual a 1 minuto. Então é essa a razão que a gente tem que lembrar. Então, 210 segundos corresponde a 3 minutos e 30 segundos. Então encontrei aqui, tá? O que corresponde a 210 segundos. Vou então somar essa quantidade aqui a 105, tá? Então eu vou ter que as 7 séries correspondem a 105, mais onde está 210, eu substituo 3 minutos e 30 segundos. Então aqui eu posso somar minuto com minuto, tá? Dá 108 minutos e 30 segundos. Mais uma vez, eu tenho que transformar isso aqui, porque a quantidade de minutos, quando ela for maior que 60, eu tenho que achar o correspondente em horas, tá? A não ser que no caso eu tivesse aqui uma opção que tivesse em minutos, mas normalmente quando o número de minutos é maior que 60, eu tenho que transformar em horas, tá bom? Então, é o mesmo raciocínio, tá? A gente sabe que uma hora, tá? Corresponde a quanto? 60 minutos. Então eu vou dividir 108 por 60 e vou encontrar como quociente o número de horas e como resto o número de minutos. Então, 108 corresponde a 1 hora e 48 minutos, tá certo? Logo, ou seja, isso aqui, 108, corresponde a isso aqui, tá? Porque isso aqui, gente, 1 hora
60 minutos mais 48, tá? Equivalente, tá? E somo com 30 segundos, que ficou aqui. Então, o tempo total para que o João faça as 7 séries, quanto que é? 1 hora, 48 minutos e 30 segundos, que dá para a gente, com a opção correta, a letra C. Tá bom? Questão apenas para que você recordasse essa relação de conversão de minuto para segundo, minuto para hora. Tá legal? Então, letra C. E vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão 5. Geni é cliente de uma companhia telefônica que oferece o seguinte plano. Ela possui uma tarifa fixa, uma tarifa mensal fixa de R$18. Ela possui gratuidade em 10 horas de ligações por mês. E também ela cobra 3 centavos por cada minuto que exceder as 10 horas. Tá bom? Então, ele pergunta o seguinte, olha, em janeiro, Geni usou o telefone por 15 horas e 17 minutos. No mês seguinte, fevereiro, ela usou o telefone por 9 horas e 55 minutos. Ele quer saber, gente, qual foi a despesa de Geni com o telefone nesses 2 meses. Vamos então colocar aqui na tela, tá? O plano da Geni, ele tem o seguinte formato, tá? Ela paga uma tarifa mensal fixa, então, ela usando ou não o telefone, ela paga R$18 por mês. Isso aí, né, é aquela assinatura que a gente paga do telefone. E ela paga também, tá, 3 centavos por minuto que exceder 10 horas. Tá? Ela tem 10 horas de ligações grátis por mês. Vamos então, com base nessa informação, primeiro calcular quanto que Geni gastou em janeiro e depois quanto que Geni gastou em fevereiro. Em janeiro, Geni teve um gasto fixo, que é o R$18, né? Que é a sua assinatura. E, veja bem, ela paga 3 centavos por cada minuto que exceder 10 horas. Como aqui ela usou mais do que 10 horas, ela usou 15 horas e 17 minutos. 15 e 17. Eu vou ter que fazer a diferença de 15 horas e 17 minutos para 10, para saber quanto vai custar esse excesso de tempo que ela utilizou a partir de 10 horas. Isso aqui vai corresponder a 5 horas e 17 minutos, 5 e 17. Vou transformar essas horas aqui em minutos. Para isso, a gente multiplica 5 por 60 e vai somar com 17. 5 com 60 vai ser igual a 300, que somado com 17 resulta em 317 minutos. Então, 317 minutos é o tempo que a Geni ela usou em janeiro, e com isso, tá? Eu tenho que o custo dela foi R$18 mais 317 vezes 3 centavos. Eu tenho que fazer primeiro aqui esse produto, né? Que vai resultar nos 18, mais isso aqui resulta em R$9,51. Fazendo aqui a soma, eu chego a R$27,51. Então, isso aqui é o gasto da Geni em janeiro. Agora, vamos ver o gasto da Geni em fevereiro. Fevereiro, a Geni também, da mesma maneira, né? É o mesmo modo de fazer o cálculo da tarifa. Ela paga R$18, tá? E ela paga esse excesso aqui do que exceder 10 horas. Só que, gente, olha só. Em fevereiro, ela usou o telefone menos de 10 horas. Então, se ela usou menos de 10 horas, ela está nesse período aqui de gratuidade. Tá? Então, isso aqui, então, equivale a zero. Tá? Eu não posso ter aqui um número não posso devolver a Geni um valor de R$3,03, né? Porque ela usou menos o telefone. Ela só paga a partir do momento em que ela excede 10 horas. Como a minutagem dela em fevereiro foi inferior a 10 horas, isso aqui é igual a zero.
Se é igual a zero, o produto também aqui vai ficar, né? Zero vezes qualquer coisa vai ser igual a zero. Então, em fevereiro, a Geni pagou apenas a tarifa básica de assinatura. Ela pagou, então, R$ 18. Ele quer saber o valor pago por ela nesses 2 meses. Agora é só somar, né? Em janeiro ela pagou R$ 27,51. Em fevereiro gastou R$ 18 e a soma disso aqui dá R$ 45,51, que dá para a gente, uma opção correta, a letra A. Então, temos aqui a letra A. Tá certo? O único cuidado aqui nessa questão que vocês teriam que ver era com relação ao mês de fevereiro, né? Porque ela que, como falou menos do que 10 horas, ela não paga nenhum excesso, paga só a tarifa básica. Tá legal? Vamos então seguir agora para a nossa próxima questão. Questão número 6. Os médicos recomendam para um adulto 800 mg de cálcio por dia. Sabe-se que 200 ml de leite contém 296 mg de cálcio. Ele fala o seguinte: quando um adulto bebe 200 ml de leite, qual o percentual da dose diária recomendada de cálcio que ele está ingerindo? Ele dá aqui para a gente uma relação que é com relação a mililitros, né, de leite com uma quantidade de cálcio. E ele quer saber quanto essa quantidade de leite, né, que essa pessoa bebeu equivale à porcentagem de cálcio que o médico indicou, que o médico recomendou, né, que o adulto deva beber por dia. Então, vamos colocar aqui na tela. Olha só, 800 miligramas de cálcio corresponde ao total, né? O total é quanto? É 100% da quantidade de cálcio que a pessoa tem que tomar por dia. Quando ele ingere 200 ml, tá? Isso corresponde a quanto? A 296 miligramas de cálcio. Então, a questão te dá essa relação aqui, né? De ml de leite para miligramas de cálcio. Agora, é muito simples, basta que a gente monte a nossa relação aqui com relação à quantidade recomendada com a quantidade ingerida. Veja bem, 800 miligramas de cálcio é 100%, que é o que o médico recomenda, e 296 é o que ele ingeriu ao tomar 200 ml de leite. Então, agora é simples, né? Fazemos aqui uma regra de 3 cruzada. Temos aqui que 800 está para 296, assim como 100 está para x. Fazemos aqui a conta, né, bem simples. Iremos encontrar, então, 37%, que dá para a gente, como opção correta, a letra C. Tá legal? Questão bem tranquila, né? É só ficar atento à relação que ele dá. Ele fala, olha, 200 ml de leite corresponde a 296 mg de cálcio. E depois fazer a regra de 3. Tá bom? Vamos seguir, então, para a nossa próxima questão. Questão número 7. Na figura abaixo temos 2 quadrados. Ele fala que o maior tem lado A mais B e o menor tem lado A. Tá bom? Ele quer saber, então, gente, quanto vale essa região preenchida. Tá certo? Então, olha só. O lado maior tem A mais B. O lado menor tem A. Qual seria o que corresponde à região preenchida? Corresponde à área desse quadrado de lado AB menos a área do quadrado de lado A. Então, vamos começar a resolver aqui a questão. Olha, o lado maior vale A mais B, tá? Que é isso aqui. O menor vale A. A região preenchida, como a gente já falou, ele corresponde à área do maior quadrado menos a área do menor. Então, veja bem, quanto vale a área de um quadrado? Ela vale lado elevado ao quadrado. Se o maior tem lado A mais B, quanto vale a área dele? Ela vale A mais B ao quadrado. Isso aqui a gente sabe que é igual o primeiro termo ao quadrado, né? Isso aqui é o quadrado de uma soma, né? É o primeiro ao quadrado mais 2 vezes, que multiplica o produto do primeiro pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, isso aqui é a área do maior, tá legal?
Equivale a isso aqui. Quanto vale o menor? A área do menor é lado ao quadrado. Como o lado é igual a área do menor vale A ao quadrado. Então, a região preenchida, essa área aqui do maior corresponde a essa expressão aqui. A área do menor é isso aqui. Repara, eu tenho aqui A2 e tenho menos A2. Posso cortar, né? A2 com menos A2. Com isso sobra, para mim, 2AB mais B2, que dá para a gente, com a opção correta, a letra E. Tá certo? Então, a questão aqui de observação, entender como é que eu chego nessa área e fazer a operação aqui para encontrar o valor. Tá legal? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 8. Ao transportar areia de um canto para outro quintal, Lúcio usou uma caixa cúbica de lado medindo 2,3 centímetros. Ele prossegue dizendo o seguinte, olha, nessa brincadeira, ele deu 5 viagens com a caixa cheia. Ele pergunta, então, quantos centímetros cúbicos de areia foram transportados. Vamos colocar aqui na tela uma representação, né, uma imagem do que seria essa caixa, né? Caixa cúbica. Ele possui 2,3 centímetros de comprimento, largura e altura. A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É calcular o volume dessa caixa. O volume aqui dessa caixa, que é um cubo, tá? Equivale ao lado elevado ao cubo. Eles são iguais, né? Então, vou colocar aqui. Então, o volume é 2,3 vezes 2,3, que equivale a 2,3 ao cubo. Ao efetuar aqui essa operação, a gente vai encontrar 12,167. Agora, isso aí é a caixa cheia uma vez, né? A questão fala, olha, ele deu 5 viagens com essa caixa cheia. Então, a quantidade que ele transportou é 5 vezes esse valor, que corresponde ao volume da caixa. Então, 5 viagens é igual a 5 vezes 12,167. Ao fazer, mais uma vez aqui esse produto, a gente vai encontrar 60,835 centímetros cúbicos, que dá para a gente, com a opção correta, a letra C. Tá bom? Então é só a gente achar a área e depois multiplicar pelo número de viagens. Tá certo? Vamos então seguir em frente para a nossa próxima questão. Questão número 9. Ele fala para a gente que uma empresa de assistência médica oferece 2 planos aos seus associados. Então, ele fala que tem um plano A, onde a pessoa paga, vou marcar aqui na tela, tá? R$50 por mês e a consulta custa R$10, tá? E ele possui o plano B. Plano B, ela paga R$75 por mês, tá? Porém, a consulta é mais barata, né? A consulta custa R$6,50. E ele segue dizendo o seguinte, supondo que o associado fez X consultas em um mês, para que valores de X o plano A é mais vantajoso que o plano B? Então, a gente tem que encontrar aqui, né, o número X, onde diga, olha, para quais valores o plano A é melhor que o B. Então, pessoal, vamos fazer aqui a função, tá? Entender, né, através de uma função, quanto que ele paga no plano A e quanto que ele paga no plano B. Se no plano A ele paga R$50, tá? Um valor fixo, e mais R$10 por consulta, o plano A pode ser escrito através da seguinte função, 50 mais 10x, como está aqui na tela. Por sua vez, o plano B, ele custa quanto? O valor dele fixo, R$75. Ele tem uma consulta que custa R$6,50. Então, o plano B pode ser escrito como 75 mais 6,5x, aonde o x, tá, é o número de consultas. Pessoal, repara o seguinte, olha, como o plano A ele possui uma assinatura, né, um valor fixo mais baixo que o plano B, tá, ele para um número menor de consultas, ele é mais vantajoso que o B. Por quê? Ele está pagando, embora ele pague no começo um valor menor, que ele paga R$50, o B paga mais, né? R$75.
À medida que o A for fazendo mais consultas, esse valor tende a ser maior do que o B. Por quê? Porque o B paga menos por consulta. Então, o A ele vai variar de 1 até um valor, né, que a gente vai achar agora qual é um valor aonde seria mais vantajoso você manter o A ou o B. O que nós vamos fazer, então? Eu vou igualar, tá, essas duas funções aqui, tá, do A e do B, para ver para quais valores de x, tá, os planos seriam iguais, né? Ou seja, como aqui eu, ao igualar um com o outro, eu vou encontrar o valor de x que corresponde ao número de consultas. Então, vou colocar aqui 50 mais 10x é igual a 75 mais 6,5x. Vou pegar esse cara aqui, tá? Jogo para cá com o sinal trocado, né? Sinal de menos. E o 50 também eu jogo para cá com o sinal de menos. Eu inverto o sinal deles, tá? Então, vou chegar aqui nessa expressão, onde eu vou ter 3,5x igual a 25 e eu vou ter x igual a 7,142. Gente, aqui, um detalhe para essa questão aqui. A gente está falando em número de consultas, então a pessoa não pode fazer um número de consultas que não seja um valor inteiro. Tá? Melhor dizendo, um valor natural, né? Porque ela faz uma consulta, duas, três, ela não faz 2/3 de consulta. Tá? Se for um anão, né? Mas nem um anão faz isso, até um anão faz uma consulta inteira também. Mas, vamos lá. Ela faz uma consulta, duas, três, quatro, então ela é sempre um número natural maior que zero. Quando eu falo que aqui o valor se iguala no valor de 7,142, eu tenho que pegar o número inteiro, tá? Número inteiro aqui, mais próximo, tá? E, claro, o menor, então aqui seria 7. Então, para 7 consultas, tá? De 1 a 7 consultas, eu tenho que o plano A é mais vantajoso que o plano B. A partir de 7, ou seja, de 8 em diante, o plano B se torna melhor. Então, a gente até pode colocar aqui na tela uma tabela aqui, onde eu tenho o número de consultas, quanto que isso aqui custa no plano A e quanto custa no plano B. Como é que eu atinjo aqui, que eu chego a esses números aqui na tabela? Aqui eu tenho uma consulta, eu vou jogar um aqui e vou encontrar 50 mais, aqui vai ser 10, né? 60. Se eu colocar um aqui, tá? Eu vou pegar aqui 75 mais 6,5 dá 85. Então, para cada número de consultas, eu vou substituir o valor na fórmula. Para o A, eu vou colocar aqui. E para o B, eu vou colocar aqui. Isso aqui é apenas para entender. Não precisa, na hora da prova, fazer isso aqui não. Na hora da prova, você chegando até aqui, você entende que o valor seria 7, né? Mas só para a gente poder entender melhor. Repara que para uma consulta, o A é menor que o B. Para duas também é menor, é menor, é menor, é menor, é menor. Quando eu chego na sétima consulta, tá? Na sétima consulta, você veja bem, ele está aqui quase igual, tá vendo? Ainda é menor, mas está bem pertinho. Repara que no começo aqui a diferença, com uma consulta, a diferença era de R$ 21,50. Com 7 consultas, qual é a diferença? Tá, apenas 50 centavos, né? Agora, olha só, quando ele faz 8 consultas, o A paga 130 e o B paga 127. Então, esse aqui é o limite, né? É o limite da vantagem de A. Então, de 1 até 7, o A é melhor, tá bom? Então, agora a gente vai comparar aqui as opções dadas, né? Ele fala o seguinte, o plano A é mais vantajoso para 10 ou mais consultas. É errado, né? Não pode ser 10, que com 8 ele já é inferior, né? O plano A só é vantajoso quando o associado fizer 5 no mês, né? Também não é, porque se ele fizer 6 ou 7 também é vantajoso. C. O plano A é mais vantajoso para 7 ou menos consultas, ou seja, ele fala, olha, se ele fizer de 7 a menos de 7, ele é melhor. E é verdade, olha, 7, 6, 5, 4, até 1, ele é melhor, tá bom? Vamos agora ver aqui a D.
o plano A nunca vai ser mais vantajoso. É mentira, né? A gente viu aqui que de 1 a 7 ele é mais vantajoso. Ele fala que o plano A é mais vantajoso para 8 ou mais no mês, tá? Bem, para 8 não é. Para 8, né? Não é o caso, porque para 8 ele paga um pouquinho a mais do que o B. Então, temos como opção correta a letra C. Essa questão aqui eu fiz de duas maneiras, né? Na hora que você for fazer a prova, né? Caso você tenha, se não se lembre, alguma dificuldade em montar aqui as funções, você também pode fazer aqui você monta uma tabela do lado, né? E para cada consulta você calcula, olha, o A vai ser tanto, vai ser tanto. Em alguns casos é bem simples, é bem rápido, né? Agora para outros, um número um pouco maior, né? Pode ser que você tome um pouco mais de tempo. Mas é importante que você entenda, tá? Aqui é a lógica, tá? A gente aqui igualou as funções para ver onde que o valor pago seria igual e não pode ser um número quebrado, tem que ser um número inteiro, tá bom? Porque a consulta é um número inteiro, tá legal? Então vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 10. O topo da escada de 25 metros de comprimento está encostado na parede vertical de um edifício. Ele fala que o pé da escada está a 7 metros de distância da base do edifício, como mostra aqui a figura abaixo, né? Ele fala o seguinte: se o topo da escada, tá? O topo da escada, gente, é esse ponto aqui de cima, né? Se o topo da escada escorregar 4 centímetros para baixo, né, ao longo da parede, ou seja, ele vai cair, ele vai estar aqui, ele vai cair aqui, por exemplo, tá? 4 metros, né? Escorregar 4 metros para baixo. Qual será o deslocamento? Ou seja, pessoal, repara o seguinte: à medida que essa escada aqui ela tem um tamanho fixo, né? Ela vai caindo, tá? E essa distância para cá também, ela aumenta, né? Tá vindo para cá, né? Você puxou aqui a escada, isso aqui vai caindo, né? Uma coisa bem intuitiva isso aqui. Ele quer saber então, olha, o deslocamento. Ele fala deslocamento. Deslocamento, tá? Do pé da escada. O pé da escada é esse aqui. Ele quer saber então quanto que isso aqui anda, se isso aqui anda 4, tá? Metros. É o que ele pede para a gente calcular. Vamos então pegar essa figura. Estou pegando aqui esse triângulo aqui. Isso aqui foi um triângulo, né? Retângulo. E vou colocar aqui. Eu sei que a minha escada mede 25 metros. E sei que a distância do pé do edifício até o pé da escada é 7 metros. Então aqui bem tranquilo, né? Aqui eu tenho um ângulo reto, tá? Aqui é a minha hipotenusa, aqui são meus catetos. Vou aplicar a relação de Pitágoras, tá? 25 elevado ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 625 igual a 49 mais x ao quadrado, tá? Aqui é só a gente fazer conta, né? Vou encontrar x ao quadrado igual a 576, x igual a 24. Então, nesse ponto aqui, gente, tá? A minha escada aqui, tá? Ela está desse ponto aqui até aqui, ela tem 24 metros, tá? 24 metros. Agora, presta atenção. Se ela cai 4 metros, tá? Quanto que vai ser então agora aqui o tamanho desse ponto até aqui? Se eu tenho 24 menos 4, vai ser igual a 20. Então, vou botar a figura aqui do lado, né? Aqui seria, a gente achou aqui 24. Se caiu 4, passa a ser 20. O tamanho da escada não muda. Ele continua tendo 25 metros. Porém, o que muda é isso aqui, tá? Aqui não pode ser mais 7. Ela andou para cá, então ela andou um pouquinho para cá, né? Para poder ter 20 aqui. Vamos mais uma vez aplicar aqui a relação de Pitágoras. 25 é a minha hipotenusa. Eu vou ter aqui y² mais 20 ao quadrado, tá? Que é só fazer conta, né? Não tem mistério. Y² igual a 625 menos 400. Y² igual a 225. A raiz disso aqui vai ser igual a 15. Gente, deslocamento então vai ser o 15, porque essa escada vai chegar até aqui, tá? Digamos que aqui seja 15, tá? Ela então andou daqui até aqui.
Se ela estava aqui no 7 e andou para o 15, quanto que ela andou? Ela andou 8, tá certo? Ela andou 8. E com isso, a minha opção, né, correta é a letra B. Contudo, gente, isso é importante falar, tá? Porque vocês quando fizerem essa prova, né, se for pegar para estudar, eu recomendo que vocês peguem a prova no site da internet, antes de ver os vídeos que vocês tentem resolver a questão, e vocês têm também ali a folha de gabarito. Para a questão número 10, essa aqui, aparece como correta a opção da letra E, tá certo? Então essa opção aqui é a que consta como correta na prova. Porém, gente, deslocamento é o que? A diferença, tá? Seria aqui a opção da letra B, tá legal? Então, eu numa prova iria colocar o B, porque é deslocamento. É uma questão, eu não sei dizer se teve algum recurso para a ETEP com relação a isso, porque está bem claro, né? Se ele perguntasse, olha, quanto passou a ser a distância, então agora, do pé da escada, tá? Até aqui o prédio, né? Ele fala aqui do prédio, do edifício, né? Da base do edifício. Seria 15. Aqui é a base do edifício, a base até onde a escada parou seria 15. Mas como ele fala deslocamento, no meu entender, deslocamento então é que diferença. Apenas estou trazendo para vocês, porque de repente vocês vão fazer com alguém um comentário dessa questão quando estiver estudando, e vocês vão achar na prova 15. Tá legal? Embora aqui para mim seria 8. Importante que vocês entendam, tá? Entendam como é que a gente chegou aqui ao resultado através da relação de dois triângulos retângulos. Tá bom? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão.